certamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Mestre, vês que a multidão te aperta e ainda dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, aterrorizada e tremendo, com sanguinela se operada, veio, prostrou-se diante dele e falou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Esse é um dos textos que particularmente me empolga muito. Eu chamo esse texto de o toque da fé. E hoje é um dia muito propício para falar sobre a fé. Porque a fé e a oração é o sustentáculo do cristão. O cristão que não usa desses dois poderes está em problema muito sério. Fé e oração. O interessante dessa história é que essa mesma história é relatada nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, os 3 contam essa mesma história. E o que nos chama a atenção é que os 3 começam a história dizendo assim: ó, uma certa mulher. Uma certa mulher. Ninguém sabia dizer o nome dela, onde ela morava, quem eram seus parentes, nada. Uma certa mulher. Naquele tempo, naquela cultura, a mulher, ela não era muito valorizada. O valor da mulher, quer dizer, nós vemos que a mulher não tinha muito valor na oração dos fariseus. Lembra? Eles diziam assim: Senhor, eu te agradeço, porque não sou nem samaritano e nem mulher. Que privilégio era para os homens, da época, nascerem homens. E nós vemos que o valor da mulher estava atrelado a um casamento e se ela tivesse filhos, de preferência homens, e melhor ainda se fossem muitos, quanto mais, melhores. Nós vemos a história de Jacó. Raquel era a esposa amada de Jacó, porém ela não podia ter filho por um momento, por um tempo, e aí ela vivia atrás de Jacó dizendo: dá-me filho, senão eu vou morrer. Lia, a irmã dela, que era concorrente, irmã e concorrente, outra esposa, ela já era contrária, ela tinha muitos filhos. E aí Lia se gabava e dizia assim: agora meu marido vai me amar muito, afinal de contas eu dei muitos filhos. Então havia essa situação na época. Agora vamos imaginar a situação da mulher que acabamos de ler no texto. Uma mulher que vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 longos anos. 12 longos anos. E conforme no livro de Levítico, capítulo 15, lá diz como deveria ser a situação dessa mulher. Levítico capítulo 15, todo o capítulo, ele fala a respeito de homens e mulheres que tivessem algum fluxo do seu corpo que saísse. Nesse caso, essa pessoa, tanto homem quanto mulheres, era considerada imundo. Tudo que essas pessoas tocavam se tornava imundo. E tudo que alguém tocasse naquilo que a pessoa tocou, também a pessoa era considerada imundo. Vocês lembram que na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, usa muito aquela expressão, imundo até a tarde. Lembra? Isso significava, tocou em algo que se tornou imundo, havia todo um processo de purificação. Era um processo, tipicamente falando assim, complicado, e as pessoas não queriam essa situação. Certamente, ninguém queria ficar do lado dessa mulher. Muito provavelmente, ela não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha uma vida social, porque ela não podia estar entre as pessoas. 12 longos anos, ou seja, 4.380 dias. Se a nossa quarentena foi difícil, vamos imaginar a quarentena dessa mulher. 12 longos anos, distante de uma igreja que ela não podia entrar, ela não podia ir numa feira, não podia passear onde havia pessoas. Ela não podia, era proibido ela estar lá. O sangue, ele é vida, O sangue é vida. E a vida dessa mulher, ela ia perdendo a cada momento, durante 12 longos anos. Sem contar o sofrimento emocional, porque os líderes, os pastores da época, eles, de certa forma, colocaram na cabeça dela, na mente dela, de que ela havia feito, cometido algum pecado, nem ela sabia, e por isso Deus havia amaldiçoado aquela mulher. Por isso ela estava naquela situação. Sabemos que isso não tinha nada a ver, mas foi passado para ela na época. O texto diz que essa
ser um problema familiar, com os filhos, com o cônjuge, um problema financeiro, uma situação, um problema emocional, um problema, uma doença física, ou algum outro problema, algum outro desafio, né, que muitas vezes a vida nos impõe. Mas eu quero dizer para você, não importa o problema, não importa a situação, assim como foi com aquela mulher, Jesus, ele tem a solução. Amém? Não importa o tempo, não importa o problema, Jesus sempre tem a solução. Amém? Bem, nessa época que o texto comenta a respeito dessa história, Jesus ele já estava muito conhecido, ele já estava bem famoso. Então, onde Jesus passava, já se aglomerava uma grande multidão. Lembra da primeira multiplicação dos pães? Eram quantos homens? O texto diz que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E essas pessoas estavam lá sentadinhas, à beira do mar da Galileia, ouvindo o sermão de Jesus. A segunda multiplicação dos pães eram mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, onde Jesus passava, se aglomerava logo uma grande multidão. E vamos pensar agora na questão, numa lição espiritual para nós. O que é a multidão pensando na vida espiritual? A multidão, queridos, ela pode ser de duas formas. Pensando aqui na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, a multidão ela pode ser hábitos pecaminosos que nós individualmente temos e que nos afasta de Deus. Sim ou não? Né? Isaías capítulo 59, verso 2, que lá diz: as mãos do Senhor não estão colhidas para que não possa salvar, seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Trazendo para a nossa vida espiritual, a multidão para nós. Em primeiro lugar, pode ser hábitos, coisas que fazemos que nos afastam de Deus. E sem perceber, nós mesmos estamos sendo uma multidão, fazendo com que nós nos afastemos de Deus. Isso é algo muito grave, né? Que precisamos pensar. A segunda multidão seria o quê? Seria nossas atitudes afastando outras pessoas de Jesus. Isso nós precisamos ter muito cuidado, porque acontece muito. Muitas vezes, na forma de lidar com as pessoas, de falar, de agir, nós afastamos outras pessoas, impedimos outras pessoas de chegarem até Jesus. Isso também é muito perigoso. Estávamos há alguns anos, já tem um bom tempo isso, lá na cidade de Montes Claros. E aí conhecemos um senhor, já bem de idade, tinha mais de 80, acho que ele tinha, se não me engano, 85, 86 anos. E aí ele contou a história dele para nós. Ele sempre foi pentecostal, de igreja pentecostal, e aí ele começou a estudar a Bíblia, os adventistas, conheceu a igreja, e aí ele amava na igreja, não faltava nos cultos, e amava também os hinos. Aí ele disse para a gente que ele cantava muito mal, ele não tinha força, mas ele amava cantar. Então, como ele gostava, cantava assim, não queria saber como era a voz, mas ele gostava de cantar. Certa vez ele cantando com a congregação, dois jovenzinhos começaram a zombar do irmão, começaram a rir dele. E aí ele ficou chateado, gostou daquela situação, não foi mais para a igreja. Passou uns dias, ele descobriu que estava com câncer de fígado, câncer no fígado. E aí ele não foi mais para a igreja, os irmãos da ex-igreja dele foi na casa, ele levou o pastor, orou, profetizou, e aí profetizou lá que o irmão estava curado. Aí ele continuou na igreja. Deu mais ou menos 3 meses, aí descobriram que ele não estava curado nada, ao contrário, estava com a metástase já super avançada e não tinha mais o que fazer. Aí nessa época nós conhecemos esse irmão, que ele pediu para chamar alguém da igreja adventista. Nós fomos até lá e ele contou a história para a gente, ele estava bem fraquinho. Ele mal falava, mas quem falava era a esposa. E aí ele falou assim: olha, eu chamei vocês aqui, porque tudo que eu aprendi, eu não posso morrer sem ser batizado na igreja adventista. Só que ele não podia mais ser batizado na água, porque estava muito fraquinho, mal não dava mais nem para tirar ele da cama. Aí ele foi ungido naquela noite que nós estávamos lá. Na outra noite, na outra madrugada, ele faleceu. Por que eu conto essa história? Porque se não fosse pela intervenção e misericórdia de Deus, talvez o final
devido à atitude de alguém, certamente o jovenzinho nem sabia do restante da história, mas devido à atitude de alguém, agindo como se fosse uma multidão pedindo o outro de chegar até Jesus, talvez essa história teria sido muito trágica, né? Então, nós, individualmente, precisamos ter muito cuidado com essa situação. Bom, o verso 27 diz que, embora tivesse uma grande multidão, a mulher conseguiu chegar até Jesus. Ela toca nele e no momento que a mulher toca Jesus, ele para e ele pergunta: quem me tocou? E aí ele começa a olhar de um lado para o outro para ver quem havia feito isso. Pedro, outro evangelista, diz que Pedro, que é o falador, ele repreende Jesus e fala: Senhor, como assim o senhor faz uma pergunta dessa? Todos estão te tocando, te apertando de um lado para o outro, e o senhor pergunta: quem me tocou? Não tem lógica essa sua pergunta. Mas Jesus fala: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês podem responder. O que havia na roupa de Jesus? Afinal de contas, a roupa era de Jesus. O que havia na roupa dele, que quando a mulher tocou, logo saiu o poder? O que havia na roupa de Jesus? Que tipo de poder que tinha na roupa de Jesus? Vocês sabem? Então, alguém respondeu? Não? Não havia nada na roupa de Jesus, não havia nenhum poder. Olha que interessante, no texto, Jesus ele não deixa margem para nenhuma superstição, e até mesmo para charlatanismo, como tem muito hoje, né? Lenço ungido, vassoura ungida, tijolo ungido, chave, feijão, água de Israel, tudo ungido, né? Então, assim, Jesus ele não deixa margem para isso quando ele responde. Então, assim, olha, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé. Eu gosto de fazer perguntas, vocês já viram, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Jesus sabia quem havia tocado nele? Sim ou não? Porque assim, quando a mulher toca em Jesus, ele começa: quem me tocou? Quem foi? Quem me tocou? E aí começa a olhar de um lado para o outro. Jesus sabia ou não quem havia tocado nele? Claro que Jesus sabia. Jesus é Deus, ele é onisciente, né? Claro que ele sabia. Mas então, por que ele insistiu para que a mulher, para que a pessoa falasse? Porque imagina a situação daquela mulher. Uma mulher não podia tocar no homem naquela época, cultura, podia ser apedrejada. Ela, doente como ela estava, jamais podia estar entre a multidão. Então, assim, ela